os vendedores sendo expulsos do templo. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que os criaram e as criancinhas que exclamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e disseram: estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: sim, nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparastes um louvor para ti? E em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia, e ali pernoitou. O que Jesus nos tempos de hoje diria se ele visse isto? Como não existe um conteúdo, os líderes, não existe um conteúdo forte. Então o que é que os líderes religiosos eles fazem? Eles passam a aprender a algemar com algemas invisíveis os seus fiéis através de regras absurdas, em seu menor sentido. É o único caminho revelado por Deus a Davi Miranda para se chegar a Jesus Cristo. Então quer dizer, não há pluralidade de ideias. Ou você se concentra nessa doutrina revelada por Jesus Cristo, a Davi Miranda, unicamente a ele, porque Davi Miranda encontrou um grau de santidade, diante de Deus. Ele passou a ser um Enoque, um homem que andou com Deus. Ele passou a ser um Elias, um Moisés, um santo profeta. Só faltou dizer que é a reencarnação do Espírito Santo. Só faltou isso. Um cara, o Davi Miranda, pra você que não sabe, ele vivia dentro de um ele pregava dentro de uma, como é que eu posso dizer, uma cúpula, Mas não é uma cúpula, mas é como se fosse um globozinho, onde ele ficava dentro, e isso era totalmente blindado à prova de bala. Quer dizer, um homem que acreditava em Deus, certo? Ele se blindava, ele pregava por trás de protetores de bala, de vidros à prova de bala, certo? E pregava o evangelho de lá. Quer dizer, veja como é que vai a crença, como é que vão as crenças dessas pessoas, a insanidade mental. E o que me impressiona não é a insanidade mental desses líderes, mas são das pessoas. Entende? A insanidade das pessoas que acompanham esses caras. Qual é a escolaridade de uma pessoa? Ou isto. Outra coisa, supervalorização de ricos. Lá o rico tem mais valor que o pobre. Você já percebeu isso, você só não fala. Mas quem tem dinheiro recebe mais oportunidades. Os líderes se aproximam mais dessa família, dão a elas mais funções dentro da denominação. E até a disciplina para o rico é diferente. Se uma família rica faz alguma coisa errada, a maneira de serem disciplinados é quase que uma passada de mão na cabeça, Enquanto o pobre é tomado como exemplo, ele fica ali na frente de todo mundo, ou é excluído, ou é deixado de canto na frente de todos. Outra coisa, cobrança de frequência, cobrança de presença. É muito cobrado a frequência nesses lugares. Você tem que participar. Se você não participar, você pode ser chamado de desviado, de rebelde, de desigrejado. Se você não participar, você pode perder sua salvação, pode vir uma maldição sobre a sua vida, o demônio pode pegar você. Outra coisa, barganha. Você tem que fazer alguma coisa pra Deus fazer alguma coisa pra você. Muitas vezes é ofertando, é entregando coleta, é você investindo no sistema e através desse investimento Deus retribui pra você de forma grandiosa, Então tem isso também. Outra coisa, endeusamento de líderes. Sempre tem uns caras lá que são endeusados, São os maiorais. Parece que eles têm acesso a Deus maior do que o seu. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui, faz parte de muitos ambientes chamados evangélicos, cristãos no Brasil e no mundo, mas você tem que acordar e dizer basta, Ou então isto. Tem um pessoal na internet que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram: você é um pastor da internet? Eu vou falar só uma vez: pastor é sua avó, pastor é seu pai, aquele frouxo. Eu sou um papa. Você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o papa do digital. Você me respeita. Vai chamar pastor, eu sou funcionário. Olha, a primeira coisa que os meus pais me ensinaram a ter na vida é humildade. A gente não é nada sem outras pessoas. Um exemplo é o meu avô por parte de mãe. Eu nunca falei isso aqui em outro vídeo. Eu sempre falo da minha avó, que foi guerreira, que cuidou de 4 filhos sozinha, na favela, conseguiu comprar o apartamento dela vendendo doce, salgado, fazendo bolo pra festa. Eu sempre falei muito dela, que ela foi muito guerreira. Mas o que eu não falei é que o meu avô, que tinha uma condição muito boa, abandonou ela e os filhos. E não dava nada. E devido à época que era, nunca aconteceu nada com ele. Ele nunca foi punido por isso. E ele tinha um ego muito inflado. Ele achava que ele era muito poderoso porque ele tinha dinheiro. Sempre desmerecendo as pessoas, sempre diminuindo as pessoas. Sabe como que foi o fim dele? Foi com muito dinheiro. Ele morreu com muito dinheiro, com muitas posses, com muitos bens, com apartamentos. Ele acabou em cima de uma cama doente. O dinheiro dele não servia pra absolutamente nada. Que por mais que ele pagasse qualquer médico, qualquer especialidade, qualquer coisa, nada ia curar ele, porque ele estava doente. Ele não conseguia levantar da cama. Uma pessoa que sempre falou que nunca precisava de ninguém, precisou de alguém para poder limpar a bunda dele no final da vida, senão ele ia morrer cagado. Eu nunca falei isso aqui em outros vídeos. Então, meu amigo, aprenda a ter humildade na sua vida. Ter dinheiro é bom? Ter dinheiro é bom, mas quando você sabe usar, o dinheiro não substitui pessoas. Então não diminui, não humilha ninguém não. Porque a vida, mesmo que você tenha dinheiro, a vida dá muita volta. Agora um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus, manda esse povo se fuder. O senhor quer isso? Eu quero isso. Você quer isso? Nós estamos em unidade agora. Força agora nesses nervos. Em nome de Jesus.
Recuperação dos nervos agora. Concentra. Tira esse estado de curiosidade. Concentra na poderosa. Manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Toma. Estruturas começam a voltar. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Abre os olhos. Não passa pra você pegar na mão dele. Vai. Vai. Cara, meu Deus do céu. Só perna direita. Vai. Vai. Pessoal, vocês não sabem como me dói ver isso, cara. Isso é um aproveitador, cara, de marca maior. De marca maior. Não é de hoje que a fé das pessoas é usada como moeda de barganha. Na antiguidade, a igreja pregava que era possível você ser liberto dos seus pecados e se redimir com Deus, e contudo, era de se acreditar que esse caminho era trilhado através da dor e do sofrimento, até porque o próprio Jesus Cristo teve sua trajetória dolorosa e sofrida. Mas o que muitas vezes não é esclarecido é que esse já era o propósito dele, e ele já estava ciente disto. Então, na minha humilde visão, ele foi um herói, independente de narrativas opostas que dizem por aí que ele era um trapaceiro, de que seus milagres eram truques e de que não há coesão concreta no que tem falando sobre ele na Bíblia. Por outro lado, se criou um ponto de vista que se você sofre, passa por necessidades e vive na pobreza, você será amparado no reino dos céus. Mas aqui mora um problema, e quem não vive na miséria, não passa por necessidades, não tem empatia pelo próximo e que tem formas financeiras para amenizar o seu sofrimento, ele nunca atingirá o reino dos céus? Bom, pensando nisso, foi criada uma solução inovadora. O nome dela, venda de indulgências. Era basicamente como se a Igreja Católica vendesse um lugarzinho nos céus, mas com a pessoa ainda em vida. E esse pagamento era feito aqui mesmo, e era feito através de dinheiro, bens, terras e por aí afora. Desde que você pagasse um valor X, você teria seu cantinho no paraíso. Agora, pelo amor de Deus, não é? O fato de alguém viver na miséria, na pobreza, não significa claramente que ela faz isso por empatia pelo outro, salvo alguns nomes que ficaram marcados na história da humanidade, que tiveram tamanha inteligência espiritual e clareza para se abdicar de bens materiais em nome de algo maior do que elas próprias, como volta a dizer Jesus de Nazaré. E ainda, seguindo esse ponto de vista que até então é pecado ser rico, ter grana, ter bens e que pelo fato de ter recursos capazes de amenizar o seu sofrimento aqui na terra, que isso é errado, que nenhum rico presta e que nenhum deles conhecem a empatia, a humildade e não sabem o que é a dor, qualquer pensamento extremista é ignorante. Mas bom, até agora tudo que eu falei é muito óbvio. Me permita aprofundar nesse assunto e levantar alguns questionamentos como: por que de fato alguém paga para ter um cantinho no paraíso? Por que uma pessoa acredita que uma oração é capaz de salvar a vida dela? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não basta você seguir uma lógica racional. Para entender, deveremos analisar todos esses fragmentos em relação com uma única palavra: fé. Palavra pequena e muito poderosa. Desde muito tempo a nossa espécie já conseguiu tomar proporção do quão ela é importante. Eu não sei qual é a sua relação com essa palavra, mas o que eu posso te garantir é que a sua visão e o seu entendimento sobre ela mudam, queira você ou não. A tendência da vida humana é que se torne mais complexa com o passar dos anos e talvez mais difícil, e isso é natural e inevitável. Veja bem, você há de concordar que quando era mais jovem não tinha tantas responsabilidades como você tem hoje, e a sensação é que a cada ano elas aumentam, suas ocupações aumentam, mas você se desgasta mais, sua disposição e sua energia não são tão altas se comparado quando você ainda era um jovem adulto. Esse talvez é porque existem outras formas de amenizar toda essa queda, e como fazer isso você já sabe, estão todos falando por aí. Uma vida com disciplina, com constante atividade física, bons hábitos, próximo a pessoas que possam somar, enfim, uma vida relativamente de qualidade. Tudo isso tende
tende a amenizar as dificuldades presentes na vida adulta. Espero ter conseguido explicar este talvez. O fato é que existem situações que simplesmente não podemos controlar. Uma pessoa pode ter um ente querido com problemas de saúde que a sua recuperação não depende das ações dele, ou até mesmo do próprio médico, a tal ponto de até o médico verbalizar da seguinte forma: olha, eu fiz tudo o que eu pude, agora é só Deus. E sim, eu já vivenciei uma situação desse tipo. Mas para ser mais claro com o que eu estou falando, imagine a cena. Imagine que você tem muita grana e que dinheiro não é problema. De repente, você se vê em uma situação de problema de saúde com alguém da sua família e mesmo com toda essa grana, nem os métodos mais sofisticados da medicina, os profissionais mais bem renomados e as clínicas mais bem preparadas são o suficiente para salvar a vida dela. Nesse ponto, o que você faria? Onde você buscaria forças para se recompor? Você recorreria a Deus e à fé. E aqui não importa qual é a sua religião, quais são suas crenças e dogmas. A verdade é que nós humanos temos medos universais e esses medos ainda são os mesmos praticamente desde o surgimento da nossa espécie aqui na Terra. Medo de ser traído, medo da pobreza, medo de doença, medo da morte. Não me lembro dos outros, vamos continuar apenas com o medo da doença e o medo da morte. Agora pare e pense, se mesmo com tantos meios tecnológicos e conhecimentos à nossa disposição como tem nos dias de hoje, o ser humano ainda tem uma insaciável busca por respostas, como era antigamente? Acredito que era bem mais complicado. A igreja já havia percebido que temos uma chamazinha dentro da gente que é capaz de nos dar forças para atingir nossas metas. Uma espécie de voz interior que nos torna capazes de nos comunicar com o universo de maneira mais, digamos, introspectiva. E tirou e ainda tira até hoje proveito disso. Sim, Brasil, isso aqui é o carro forte que entra na igreja para pegar as doações, para pegar o recebimento. Talvez você pense que seja para levar para Deus, não sei qual é a sua imaginação. Não é possível que os fiéis não percebam que tudo isso é um comércio e que os padres, pastores e líderes religiosos estão simplesmente brincando, tripudiando com suas crenças e abusando da fé alheia. Olha para cima, Brasil. Olha para esta fachada. Essa aqui é apenas uma das lojas. Aqui nós temos a entrada de uma das dezenas de estabelecimentos comerciais. Tudo para negociar a palavra do dito Deus e vender a imagem da Maria em todos os tamanhos, em todas as cores, formatos e em todos os preços. E aqui, Brasil, olha só, dá só uma olhada nesse pingentezinho aqui com a cruz, tá? 10 vezes de R$299. Quer dizer, R$3.000 aproximadamente, né? Tudo isso aqui, ó, um pingentezinho aqui do lado, tá vendo? E aí você tem isso aqui, ó, 2.290, tá vendo? Mas também você vai andar com a santa, né? Você vai se defender de todos os males, de todos os problemas, de todas as dificuldades, tudo isso aqui, ó. Olha os preçozinhos, baratos, né? E aqui do lado do Brasil, olha só que coisa interessante, tá vendo? Você tem aqui as garrafinhas, ó. Essas garrafas aqui, ó, tá vendo? Você pega, compra essas garrafas com água já beatificada, água abençoada, certo? Custa R$24,90 a garrafa. Você colocar a água aqui, ó, tá vendo? E você jogar na sua loja, na sua empresa, na sua família, tá vendo? Olha lá, a água Aparecida. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui as costas da caixa para vocês terem uma ideia do que é. Olha lá, tá vendo? A água mineral Aparecida. É um sucesso aqui, ó. É uma febre de vendas, tá? Você vai tomar essa água e você vai chegar mais perto de Deus. E olha que coisa interessante, impressionante, Brasil. Olha só, aqui você compra, tá vendo? A sua vela. Essa vela aqui, ela tem 1,75 m, 1,90 m, tá vendo aqui os valores? Esses aqui são os valores da vela. Você compra toda essa vela aqui, 1,90 m, 1,80 m, a 1,60 m, R$10,90, R$9,90, R$7,90, certo? Tá aqui, do lado. Então o que acontece? Essa vela, gente, é do meu tamanho. A vela aqui, ó. Pronto, olha lá, ó. A vela é quase do meu tamanho. Tem velas maiores, é evidente, né? Aí o que acontece? Gente, você pega essa vela aqui e o que ocorre? Você vai queimar
E lá onde você vai queimar essa vela, tem um local, um depósito, onde essa vela que é derretida, aí o maquinário junta toda essa vela e faz essa vela de novo. Entende? Quer dizer, aí a cera que é utilizada para essa vela aqui, ela volta de novo para cá. Eles fazem isso, quer dizer, você queima, você paga para queimar, você compra, queima, eles pegam aquela cera queimada, junta tudo, certo? E fazem tudo de novo. Aqui, ó. E sem contar que eles não fazem só isso, né? Olha só, outros produtos que eles fazem também com essa queima de cera, né? Eu gostaria que logo de início você observasse muito bem esses membros humanos de cera, onde eu estou passando aqui mostrando para vocês. E logo depois você vai entender como funciona o lado macabro do comércio. E logo, daqui a pouquinho você vai entender como funciona o lado macabro do comércio em torno de Maria e de Jesus. Eles compram os membros de cera lá naquela lojinha e entregam ainda no plástico, na etiqueta, entregam com nota fiscal para que os padres, olha isso, para que os padres possam apresentar a Maria. Mas adivinha, Brasil, para onde vai esses membros ainda no saco e com nota fiscal? Adivinha para onde volta? Adivinha para onde vai? Será que volta para a loja? Parece que a ovelha nasceu para ser ovelha. Eu sei que o que eu vou dizer agora é pesado, muita gente irá entrar em conflito com esse tipo de comentário, mas a verdade deve ser dita. Você clicou nesse vídeo à procura dela, da verdade. A Bíblia sempre teve e sempre terá um entendimento muito complexo, a ponto de levantar suspeitas de que ela não foi escrita para qualquer pessoa entender, o que até então faz muito sentido. Na época em que seus livros foram escritos, óbvio, foram escritos em épocas diferentes, porém foram momentos no qual muitas das vezes não era permitido dizer certas coisas. E claro, tem também a questão de todo o charme de passar ensinamentos através de parábolas, mas o fato é que não é tão simples assim de pegar o que está sendo passado, e isso dá brecha para gente e entidades religiosas, sim, falo de igrejas, tirarem proveito disso e manipular as pessoas. Meu conselho, busque a verdade por conta própria. Você não precisa seguir religião nenhuma para ler e aprender o que tem na Bíblia. Você só precisa de curiosidade e de disciplina para fazer sua própria busca pelo conhecimento e não cair em conversas maliciosas. Como é que tá? A paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu te perguntar, tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Tem quanto tempo que você não ora? Quanto tempo você passa no seu celular? Quanto tempo você passa vendo televisão? Como que estão as suas prioridades na sua vida? A prioridade aqui da administração de tempo que eu ensino é o quê? É você colocar aquilo que é necessário dentro da sua rotina. E aliado a isso, eu ensino também como construir bons hábitos. Porque as pessoas não sabem como criar hábitos, criar rotinas. Às vezes as pessoas só estão no automático. Elas acordam, tomam banho, tomam café, vão trabalhar, voltam para casa, estão cansadas, vão deitar e dormir. E pronto. Essa é a vida delas, essa é a rotina de muitas pessoas. Elas não sabem criar hábitos. E eu ensino como criar hábitos simples. Hábitos, por exemplo, de como orar todos os dias. Quando você estiver ali tomando um café, é o que está aí na tela. Eu ensino como criar esse hábito. Como você tirar 15 minutinhos da sua manhã para ler a Bíblia. E isso já vai edificar totalmente o seu dia. Seu dia vai ser outro dia. É isso que eu ensino para as pessoas. A administração pessoal de tempo e também como criar bons hábitos. Como criar uma rotina saudável. Avançando um pouco na linha do tempo, temos a ciência que, quando surgiu até então, não tinha interesse por esse lado mais subjetivo. Ou seja, ela trabalhava com fatos e dados, buscando assim algo que fosse mais palpável, concreto. Em contrapartida veio a filosofia e a arte, que tinham e ainda continuam tendo mais interesse pelo lado subjetivo humano, as emoções humanas. Eu sei que hoje existem campos científicos direcionados para a área das emoções humanas, e ainda bem que é diferente da antiguidade, mas o fato é que nem sempre foi assim. A ciência não dava tanta importância às emoções humanas. Por exemplo, se tinha um sujeito com alguma deficiência mental, as maneiras de tratamento para essa pessoa seria algo similar a um confinamento em um quarto, deitado em uma cama, dopado por medicamentos e às vezes até medicamentos para algum quadro bem nada a ver com o que ele se encontrava. E olha que essa seria a melhor das hipóteses. A pior seria, por exemplo, como no século XIX o tratamento a um doente mental incluía medidas físicas como duchas, banhos frios, chicoteadas, máquinas giratórias e sangrias. Aos poucos, com os avanços das teorias organicistas, o que era considerado como doença moral passa a ser compreendida também como uma doença orgânica.
Ainda bem que mais tarde houve a reforma psiquiátrica brasileira no final da década de 70, com o intuito de redemocratização do país e na mobilização da política social. Quanto à igreja, ela provavelmente tinha uma ação mais aceitável, inclusiva e humana a respeito da mesma questão, não é? Não. Na Idade Média, alguém assim herdava os mesmos espaços onde os leprosos eram exilados e abandonados até a sua morte. Os heréticos, aqueles que eram contrários aos dogmas estabelecidos pela Igreja, a instituição que dominava todos os saberes e indivíduos, eram considerados os loucos por serem excluídos do reino de Deus. Atualmente já temos mais conhecimento a esse respeito. Há quem diz que estamos vivenciando a melhor época da espécie humana. Mesmo sem ter conhecimento sobre um determinado problema, como o que eu estou abordando agora, com as ferramentas que temos disponíveis hoje, se torna possível ter conhecimento sobre um determinado assunto, e de forma mais rápida e cômoda. Quem sabe assim não podemos ter mais entendimento sobre diversos assuntos e ainda mesmo que não ajudarmos de forma direta alguém que passa por problemas desse tipo, ao menos sermos capazes de sentir empatia pelo outro. Não sentir dó, mas sentir empatia. A ciência e a igreja mudaram sua abordagem sobre esse assunto, mas boa parte das pessoas, infelizmente, não. A luta inclui enfrentar o preconceito. O preconceito dói muito, porque uma coisa é falarem de você que você sabe se defender. Outra coisa é do seu filho que não sabe se defender. O meu principal medo é quando ele chegar na fase adulta. Eu não sei se ele vai ser agredido, se ele vai ser xingado, se ele vai ser julgado. E aí entra o preconceito. Sim. Muitas vezes as pessoas dizem: não, é coisa da sua cabeça, sim, mãe, ele não tem nada, ele é um menino mimado, sim, você que tá dando muita atenção, ele só quer chamar a sua atenção, sabe educar o seu filho. Você não sabe educar o seu filho. Como que você reagiu a tudo isso? Me machucou muito e machuca muitas mães. Só o olhar, quando o seu filho entra em crise, que as pessoas já te olham com uma cara assim, ou de nojo, ou de tipo assim, o que tá acontecendo, aquilo já te machuca muito. De falta de entendimento, na verdade. De falta de entendimento, isso muito bem. Mesmo. As pessoas é uma criança mimada, é uma mãe que tá errando. Aí você se pergunta: onde eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Mas não é nada disso. Então, quando Deus me respondeu, aquilo tudo acabou. As pessoas podem até ter continuado me olhando, mas eu já não via mais. Eu via o Gabi naquele momento. O que eu tenho que fazer para ajudar o Gabi? Se as pessoas estão olhando, se as pessoas estão reclamando, se as pessoas estão me julgando, já não me importava mais. Me importava o que eu tenho que fazer para ele. Eu tenho que ser a mãe que ele precisa nesse momento. Eu usei o termo doença mental durante o vídeo de forma simbólica e meramente ilustrativa. Existe uma imensa diferença entre doença e deficiência. Atualmente já foram detectadas várias deficiências. Elas acompanham o indivíduo desde o seu nascimento e durante a vida adulta. Logo, deficiência faz referência ao comportamento, tendo maior impacto em suas interações sociais, podendo assim ter várias origens. Como não é uma doença, não tem cura e não pode ser controlada. Agora, uma doença representa um sofrimento psíquico, as mais conhecidas: depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, podendo ocorrer assim o controle ou a cura por meio de medicamentos ou terapia. Mesmo sendo distintas, doença e deficiência, ocorre algo em comum com essas pessoas: a dificuldade de compreensão de quem não entende o que elas estão passando, o julgamento malicioso e a exclusão por apresentarem características específicas. Espero que esse vídeo seja capaz de influenciar pessoas a terem mais respeito e empatia pelo outro. Repito, não sentir dó, mas empatia. E existe diferença entre dó e empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas além disso, reconhecer que o outro é o outro, com suas particularidades, suas limitações próprias, suas capacidades próprias, suas habilidades próprias. E quanto à fé, eu pude ver durante a elaboração do roteiro deste vídeo que ela sempre está e sempre esteve presente na vida das pessoas, mesmo que elas não notem, podendo se manifestar de várias formas diferentes. Só que, de maneira mais corriqueira, recorremos a ela nos momentos mais difíceis, nos quais ocorrem eventos que não podemos controlar. Eu não quero nem de longe te ensinar a ter fé, questionar os seus métodos de conversar com Deus ou até mesmo tentar te impor minhas crenças e
costumes religiosos. Mas humildemente eu acredito que a forma de você não ser manipulado por religiões, pelo próprio sistema ou até mesmo se tornar refém do seu próprio medo e de ninguém é se tornar mais forte, mais inteligente, mais capaz de cumprir suas próprias metas e se tornar assim alguém mais evoluído nos quesitos mais importantes: espiritual, emocional, físico e financeiro. Nesse vídeo só falei dos 2 primeiros, isso porque eu liberei agora mesmo outro vídeo falando sobre como melhorar seu lado financeiro e físico. Ele ficou bem brabo e está aí de tela final, vai lá assistir. Meu nome é Mini Ramalho e muito obrigado pela sua atenção.